Muito bem, está faltando agora a gente examinar o que acontece no equilíbrio difusivo. Outra vez eu tenho dois sistemas em contato. Apaguei a minha figurinha, né? Para o A, SA e NA, e aqui o B, SB, NB. Então eu vou esperar aqui, vai haver, depois que eu esperar tempo suficiente, que é o tempo de relaxação desse sistema composto, vai acontecer o equilíbrio térmico. No equilíbrio térmico nós sabemos a temperatura vai ser a mesma dos dois lados. E vai acontecer o equilíbrio difusivo, quando as partículas tiverem migrado de um lado para o outro, do outro para um, de maneira a fazer a entropia total ser a máxima. Tá certo? Outra vez, a soma de Na com NB é constante. A partícula não pode entrar ou sair dessa caixa com a dupla barreira. Tá? Então, o macroestado fica caracterizado por um desses dois números, ou Na ou NB. Vamos olhar o Na, já que dado o Na, o NB já está determinado. Então, a derivada da entropia total com relação a Na tem que ser zero. A entropia aditiva, quer dizer que dρ de SA, dρ de Na mais dρ de SB, dρ de Na tem que dar zero. Outra vez, regra da cadeia, dρ de SB, dρ de Na é menos dρ de SB, dρ de NB. Passa isso para o outro lado. A condição de equilíbrio é dρ de SA, dρ de Na ser igual a dρ de SB, dρ de NB. É um raciocínio exatamente idêntico a todos os outros que a gente fez. Então eu vou me livrar da dimensão de temperatura multiplicando aqui por T. Se essas duas derivadas são iguais, T vezes isso também é igual dos dois lados. Muito bem, tem mais uma coisa, o nosso raciocínio, o velho raciocínio, né? Aqui, se esse número, dρ de SA, dρ de Na, for maior do que dρ de SB, dρ de NB, então a entropia total aumenta se eu transferir partícula daqui para cá. Verdade? Porque o que eu perco de entropia aqui é o mais do que ganho do lado de cá. Então, quando esse número for grande, esse cara é um receptor de partículas, está atraindo partículas para ele. Tá certo? Ora, eu vou querer definir uma grandeza chamada potencial químico que espelhe para onde é que as partículas têm vontade de ir. E eu quero que essa grandeza seja construída de tal maneira que as partículas queiram ir do potencial alto para o potencial baixo. Se quando essa derivada é grande, elas querem ir daqui para cá, esse bicho tem que ter um potencial químico mais baixo do que esse. Tá certo? Por outro lado, essa grandeza eu quero que tenha dimensão de energia. Então, eu não posso inverter isso aqui, senão não vai ter dimensão de energia. Então, eu tenho que ficar com essa forma mesmo. Mas para fazer com que com que esse número seja menor do que esse, eu vou usar um sinal. Eu vou definir o potencial químico como sendo menos 1 sobre T, dρ de S, dρ de N, quando U e V são fixos. Dessa forma, aqui é menor do que aqui e, portanto, as partículas querem ir para o seu valor mais baixo, que é de B para A. Um truque, né? Esse truque envolveu esse sinal de menos. Você pode dizer, pô, mas que coisa abstrata. É, de fato, o potencial químico vai merecer da gente mais atenção do que demos a temperatura e a pressão, para que você se acostume com essa ideia. ds igual. Estou olhando para lá. Está faltando, que é dρ de S, dρ de N, dN. Não é? Mas dρ de S, dρ de N, ó. Aliás, desculpe. Desculpe, aqui é T. dρ de S, dρ de N é menos μ sobre T. Então fica menos μ sobre T dN. Isso aqui ainda está confuso. Eu falei, olha, muitas vezes é melhor a gente olhar para essa equação, para essa identidade termodinâmica escrita, isolando-se o dU do lado esquerdo. A gente ganha mais intimidade com ela. Foi o que aconteceu aqui. Quando a gente reescreveu dessa forma, a gente viu logo a questão do ds ser ou não Q sobre T, etc. Né? Ganhamos intimidade com ela. Fazemos o mesmo aqui. Vai ficar assim, dU igual a TdS menos
PDV mais Mi dN. Tá certo isso? Só que quando eu olho para essa equação agora, olha só o que eu obtenho. Isso aqui agora é a diferencial de U, quando U está sendo entendida como uma função de S, V e N. Então daqui a gente vê que Mi é d-ROM de U, d-ROM de N, quando o resto está mantido fixo. Aqui está agora a chave da nossa compreensão do significado do potencial químico. Não é à toa que ele tem dimensão de energia. Olha só. Ele é o tanto de energia que eu devo adicionar ou subtrair do meu sistema, de tal maneira que quando eu adiciono ao sistema uma partícula, o volume e a entropia permanecem fixos. Então, olha lá. Eu tenho um sistema que tem uma certa quantidade de partículas, uma energia, um volume e uma entropia. Eu vou botar uma partícula a mais. A gente sabe, desde que é criancinha, que a entropia é uma função crescente do volume, da energia e do número de partículas, não é isso? Então, se eu botar uma partícula a mais e não fizer mais nada, a entropia dele vai aumentar. Ah, mas eu não quero que ela aumente. Eu quero que a entropia fique fixa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sugar um pouquinho de energia dele. Tá certo? Porque quando eu sugo um pouquinho de energia dele, eu posso contrabalançar o aumento de entropia provocada pela inclusão de uma partícula, né, com a diminuição de entropia provocada pela retirada de um pouco de energia. Então você vê direto que DU tem que ser negativo. Esse bicho tem que ser negativo, com certeza. Por isso que eu defini ele desse jeito. Tem que ser um número negativo. Você quer ver um exemplo bem simples? Para fazer um exemplo simples, a gente tem 3 escolhas, né? Ou o gás ideal, ou o paramagnético de 2 estados, ou o sólido de Einstein. Vamos escolher, nesse caso, o sólido de Einstein. Vamos escolher um sólido de Einstein que tem N igual a 3 e Q igual a 3. Tá bom? Aqui está a quantidade de energia que tem dentro dele. 3 unidades de energia. 3 épsilons, né? Aqui está o número de osciladores. Qual é a entropia desse sistema? Fatorial de n-1, né? Fatorial de Q. Então, divide pelo fatorial de 3 dá 4 vezes 5. Divide pelo fatorial de 2 dá 20 dividido por 2, 10. E, portanto, a entropia é K log de 10. Bacana? Eu vou somar, eu vou botar uma partícula a mais. Então, N' é 4. Quero saber, sem mexer, quero saber quanto tem que ser a energia para que a entropia fique a mesma. Eu vou ter que tirar um pouquinho de energia dele. Porque se eu não tirasse, olha só, se fosse 3 aqui, para quanto que ia a entropia? Vamos ver. É a mesma conta que a gente acabou de fazer, né? Conta parecida. Só que agora nós temos fatorial de 6 no numerador. Nós temos o fatorial de 3, ficou 6 vezes 5 vezes 4. E o fatorial de 3 de novo. Ficou 3 vezes 2, e deu 20. Certo? Então, se eu não fizer nada com a energia, olha o que acontece com a entropia. Aumenta. Ah, então, mas não dá, eu não quero que a entropia mude. Então eu vou tirar uma certa quantidade de energia. Vamos ver o que acontece se eu tirar uma. Se eu tirar uma unidade de energia. Se eu puser aqui, então esse aqui não serve. Tirar 0 não serve. O numerador fica fatorial de 5. O denominador fica fatorial de 3, fatorial de 2. Resultado, 10. Então, a minha nova entropia, nesse caso, a multiplicidade fica 10 e a entropia voltou ao que ela era antes. Tá certo? Só para concluir. Eu botei uma partícula a mais, para manter a entropia fixa, eu tive que tirar uma unidade de energia. Tá certo? Então, o ΔU é menos uma unidade de energia e, portanto, o potencial químico, que é ΔU sobre ΔN, é menos epsilon sobre 1 menos epsilon. Pronto. Aqui está um cálculo do potencial químico na unha, né? Eu fui obrigar a entropia a ficar igual.
Claro, meus caros, que eu só consigo fazer isso com um sisteminha simples como esse aqui, né? Eu posso calcular a multiplicidade na mão direto. Se você puser aqui outros valores, 6 e 12, você não vai conseguir chegar a um resultado tão bonitinho quanto o meu. Por que isso? Porque, na verdade, eu estou escamoteando você. Esse aqui é ΔU sobre ΔN quando ΔN vai a zero, né? Isso aqui é um limite. Aqui o ΔN não vai a zero nada, porque num sistema de 3 partículas, eu tirar ou botar uma não é pequeno. Claro, mas eu estou usando um exemplo muito simples para lhe mostrar de onde é que vem, primeiro, o fato do potencial químico ser negativo. Ele tem que ser negativo porque quando eu boto uma partícula a mais, a entropia aumenta, eu tenho que dar um jeito de fazer ela voltar ao que ela era antes, porque, por definição, esse potencial químico é a derivada da energia com a entropia fixada, tá certo? E eu lhe mostrei que isso é possível de ser feito. Claro que num sistema como esse, tem um bocado de, enfim, tem uma escamoteação aqui, né? Veja só, eu fiz essa conta para um sistema absolutamente irreal, microscópico, né? Para um sistema de 10 a 23 partículas, eu estou no limite, que ΔN foi a zero, né? Então não tem nada de estranho num sistema macroscópico. Aqui é estranho porque eu estou botando uma partícula num sistema que tem 3. Claro, mas esse exemplo foi arrumadinho para dar um número bonito. Não é qualquer. Você pega um outro sólido de Einstein pequeno, não vai ter o mesmo número tão bonitinho. Você pode chegar à conclusão de que você teria que tirar uma energia fracionária dessa brincadeira. Você nem sabe fazer isso, você não sabe calcular a multiplicidade se a energia não for um número inteiro. Então, está fora do nosso contexto. Nós vamos prosseguir mostrando como é que fica essa quantidade no caso do gás ideal. Aí não tem brincadeirinha, a gente vai ter que fazer analiticamente mesmo. Tá? Mais perguntas? O potencial químico é, de todas as quantidades que a gente manipula na termodinâmica, a mais exótica. Tá? E por isso a gente vai ter que dedicar uma atenção especial a ela para ganhar intimidade com o significado dela. Por enquanto, eu quero que você veja que o significado tem a ver com o conteúdo desse exemplo, é a energia que eu tenho que tirar do sistema, que eu tenho que adicionar, né, porque o sinal negativo já diz que eu tenho que tirar. Eu tenho que adicionar ao sistema para que a entropia dele fique a mesma quando eu acrescento a ele uma partícula, e que, se eu tenho um sistema fora do equilíbrio, aqui o potencial químico do A, aqui o potencial químico do B, os dois são negativos, mas esse é maior do que esse. Então as partículas vão de A para B. Elas vão sempre procurar o potencial químico mais baixo. Tá? Isto é o nosso pano de fundo sobre o qual a gente vai montar um edifício a partir da próxima aula.